Com o frio gélido do inverno, pode parecer que nada está acontecendo no jardim. Mas sob a superfície há um mundo secreto apenas esperando o calor da primavera. O mundo secreto dos jardins. Sapos e lesmas. Distribuição Sinapse. Na primavera, assim que o solo começa a esquentar, muitas criaturas que passaram o inverno abrigadas sob o solo começam a emergir. Os sapos, por exemplo, começam a sair da toca em que haviam se enterrado para se proteger do inverno. E algumas espécies de lesmas, as que conseguiram sobreviver ao inverno, emergem sob a folhagem caída, sob cepos ou do solo para recomeçar o processo todo novamente. Claro, se as lesmas estão emergindo, podem se dedicar inteiramente ao processo da alimentação. Começam a procurar plantas recém-brotadas, viçosas e deliciosas para se fartar. Os sapos também aparecem atrás de uma boa refeição. Os primeiros dias quentes são uma boa época para chegar à lagoa e aguardar uma chance para acasalar. É lá que as fêmeas têm que desovar. Eles precisam ficar na água, portanto, é na água que tudo acontece. Os machos se organizam na margem, fazem seu chamado, esperando que os sons de sirene que emitem sejam suficientes para seduzir a fêmea a ponto dela permitir o acasalamento. Mas o problema, naturalmente, é que outros machos querem a mesma coisa. Por isso é comum vermos um montado nas costas de uma fêmea e todos os outros tentando tirá-lo de lá. Não me admira que às vezes seja difícil para o macho fazer seu trabalho em paz. Depois disso, você vê na lagoa essa espécie de tira longa com cordões duplos de ovos envolvidos numa gelatina.
Quando os girinos emergem, partilham a parte superior da água, os primeiros centímetros, com várias espécies de criaturas, como larvas de mosquito e muitas outras que ficam rodeando a superfície da lagoa. Eles também têm que vigiar sempre os muitos predadores que existem ali. Os escorpiões aquáticos, insetos aquáticos gigantes ou besouros mergulhadores predadores, todos desejando ardentemente comer um girino. Mas girinos têm uma arma secreta. São tóxicos, portanto, não são tão agradáveis de se comer. Acredito que gostem de ficar em grupos, porque se alguém tentar comer um e descobrir que o gosto é repugnante, provavelmente vai deixar os outros em paz. Eles começam respirando por brânquias para que possam obter o oxigênio da água. Mas depois que surgem as patas, eles já estão prontos para se adaptar à nova vida ao ar livre. Chega uma hora em que os girinos finalmente chegam ao estágio de desenvolvimento em que conseguem executar um ritual antigo. A transição da vida aquática com brânquias para a vida sobre o solo, respirando o ar. Como todos os ovos de sapos são postos ao mesmo tempo, todos os girinos ficam prontos para emergir em massa. Essa é uma época de grande vulnerabilidade porque são muito pequenos e, como se agrupam na margem, ficam expostos. Quando o processo de acasalamento termina, não há por que o sapo continuar em torno da lagoa. Agora são criaturas totalmente terrestres e preferem sair em busca de um lugar adequado, com boa vegetação, muita terra úmida, talvez no seu jardim, onde possam passar os dias enterrados na terra ou intocados sob um cepo, ou apenas esperando lá fora a parte quente do dia. Mas é quando a noite cai que mais ficam à vontade. Eles aparecem, ficam expostos, trabalhando para você, alimentando-se das pragas do jardim. Até o final da primavera, os sapos já estabeleceram seus territórios. As lesmas também já terão encontrado seus pontos favoritos. Mas um dos objetivos dela será ficar fora do caminho dos sapos famintos. O número de lesmas vai depender do nível de umidade do seu jardim. Se o seu for quente e ensolarado, você não terá muitas lesmas. Mas se você tiver um jardim cheio de plantas viçosas e usar muita água, por exemplo, havendo um sistema de irrigação, é comum a população de lesmas ser muito alta. Isto é, num espaço que poderia ser ocupado por 2 ou 3 lírios, você poderá encontrar 200, 300 lesmas. Quando nos referimos a lesmas, em geral pensamos que uma é igual à outra, mas na verdade há uma grande variação de formatos. Um dos meus favoritos é o da lesma banana, encontrada na costa oeste da América do Norte. É bem grande. Eu diria que uma pequena é quase do tamanho de um punho e geralmente de um amarelo vivo. Podem ser criaturas bem longivas, vivendo normalmente 3, 4, 5, até 6 anos. Mas as lesmas que mais vemos no jardim são anuais. Só duram uma temporada. Acredite, nesse período de tempo elas podem abrir caminho mastigando muita vegetação. Elas precisam para angariar energia suficiente para desovar. Elas possuem partes bucais interessantes porque têm um órgão longo, que é uma espécie de língua, chamada rádula. É uma estrutura coberta de dentinhos, milhares deles. É como o gume de uma faca dentada. Elas mastigam o caminho pela vegetação e produzem buracos que você vê depois que elas passam. Por isso, você deve pensar que as lesmas são uma coisa inteiramente negativa para o seu jardim. Mas há uma coisa também interessante que você poderá observar sobre elas. Também comem outras coisas importantes. Não comem apenas vegetação viva, as plantas do seu jardim. Elas também comem as algas que crescem na superfície e matéria orgânica em decomposição. E também comem o excremento de todo tipo de criaturas. Cães, gatos, esquilos, qualquer um.
e transformam todas essas coisas, toda essa matéria orgânica, numa massa compacta que resulta num bom fertilizante para suas plantas. Então, elas são nutrientes ambulantes e os espalham pelo seu jardim. As lesmas, muitas vezes, são também importantes como transportadoras de sementes de samambaias. Elas viajam de um local a outro no seu jardim, sendo carregadas nas costas ou através do sistema digestivo das lesmas. Uma das minhas plantas de jardim favoritas para cobrir o solo é o gengibre, ou o gengibre selvagem. Mas para que se reproduzam, precisam das lesmas. Elas produzem uma flor que brota muito rente ao chão e não há muitos insetos polinizadores tão embaixo. Aliás, essas flores se especializaram em lesmas como polinizadoras. Se você as observar, verá que uma das pétalas toca o chão quase como uma rampa, para que a lesma suba nela a fim de transferir o pólen dos estames, que são a parte masculina, para o pistilo, que é a parte feminina da flor. Assim, o gengibre selvagem depende quase que totalmente de que as lesmas o polinizem. As lesmas são animais muito rejeitados e suponho que sem motivo. Elas efetivamente abrem caminho mastigando sem pena a sua plantação de lírios. Por outro lado, são criaturas fascinantes e na natureza há um papel para todos, mesmo que seja o de servir de comida para outro animal. Os sapos são criaturas da noite. Quando o sol se põe, deixam seus esconderijos diurnos para caçar besouros, mariposas e outros insetos voadores que adoram comer. Os sapos são primariamente caçadores noturnos e existem duas razões para isso. Uma é que são menos propensos a secar ou desidratar à noite, já que não há sol para cozinhar a superfície de sua pele. E outra é que alguns de seus petiscos favoritos são criaturas noturnas. Sapos adoram o crocante e saboroso de um besouro de junho. E eles só voam à noite. O jardim é o habitat ideal para os sapos, porque, como bons jardineiros, estão sempre trabalhando o solo, escavando o tempo todo, e isso deixa a terra fofa, fácil de se plantar. E mais, um bom jardim tem todo tipo de plantas viçosas e todo tipo de criaturas que se alimentam dessas plantas, o que significa que há todo tipo de alimentos para os sapos. Além disso, eles têm um apetite voraz. Ficam ao nível do chão, onde existem muitas pragas terríveis que eles gostam de comer. Um bom destruidor de jardins é o gafanhoto. É mastigando que abrem caminho pela vegetação e deixam buracos feios em todo lugar. Mas os sapos ficam mais do que satisfeitos de transformá-los em refeição. São animais que se movimentam bem devagar, mas são capazes de reagir súbita e rapidamente quando se trata de atacar a presa.
A etapa seguinte é interessante de se observar. Os olhos recuam para dentro da cabeça enquanto todos os músculos se contraem para a deglutição. O alimento simplesmente desce enquanto eles forçam para baixo. Mas uma outra boa razão para adorarmos os sapos é que as lesmas são o tipo de coisa que muito poucas criaturas querem comer. Mas aos sapos dão água na boca. O visco também faz as lesmas não serem muito boas guloseimas. Embora sapos e cobras apreciem comê-las, não são muitas as criaturas que gostam de seu paladar. Quando elas penetram na boca, liberam parte de um muco que gruda na boca e na garganta. Mas as lesmas têm controle completo sobre a exudação do muco. Se uma quiser se mover para frente, economiza energia produzindo um pouco de visco para que, ao impulsionar o corpo adiante, deslize sobre ele. Isso é melhor do que suportar a fricção contra a superfície onde está. Se observar o andar da lesma, vai ver que se move usando um pé e, a seguir, criando ondas de contração para deslizar sobre a superfície. Dá para ver que é uma ação contínua, em que há ondulações de músculos que se contraem ao longo do corpo. Essencialmente, elas empurram a parte de trás e puxam a parte da frente ao mesmo tempo. Para saber onde a lesma andou se alimentando à noite, é só observar essas tiras longas, finas e prateadas de visco velho que ela deixou para trás. Elas constroem uma trilha química de visco que deixam para trás. É como deixar cair migalhas de pão no chão, para que se possa saber o caminho de volta. Mas há outra utilidade. Assim também podem detectar outras lesmas e seguir a trilha química de outras lesmas pelo visco que essas outras liberam. E eu desconfio que elas sinalizam entre si coisas diferentes, como a chamada ao acasalamento. As lesmas podem não se encaixar no seu conceito de beleza, mas são máquinas sexuais dignas de inveja. A lesma grande comum de jardim tem um pênis que pode chegar a ter meio corpo de extensão e tem capacidade de atuar por horas. Ao fazerem a corte, duas lesmas circulam uma a outra num ritual de revezamento de mordiscadas e toques antes de finalmente começarem uma noite silenciosa de acasalamento agitado e viscoso. Fazendo isso à noite, arriscam-se menos com predadores e coisas assim. E os níveis de umidade são convidativos ao amor. Elas tentam conseguir maior espaço tridimensional para seus arroubos de amor. Então se penduram na vegetação por um fio de visco. Elas formam algo próximo ao formato de um S e ali se entrelaçam, digamos assim. É bom lembrar que são hermafroditas, isto é, ambas têm órgão genital feminino e pênis, e ambas sabem como usar. A parte difícil é tentar descobrir como se desvencilhar depois.
Essa é uma hora arriscada para as lesmas, porque durante o processo, se uma delas não tiver cuidado, o parceiro pode se virar e o pênis é cortado. Quando o fim da estação começa a se aproximar e a temperatura cai, há muito menos atividade, muito menos plantas crescendo para alimentar as lesmas, há menos insetos para alimentar os sapos. Na verdade, começam a rarear. Quanto às lesmas, seu nível de atividade diminui com a queda da temperatura, até que finalmente são forçadas a buscar um local fresco e úmido como abrigo, onde vão ficar totalmente nativas, quietinhas, esperando passar o inverno. Em regiões muito frias, geralmente as lesmas adultas morrem, deixando para trás os ovos que vão sobreviver ao inverno. No caso dos sapos, à medida que esfria, começam a procurar uma área com solo fofo, com terra bem solta, para que possam penetrar facilmente. Costumam escolher um local onde possam escavar mais fundo. No verão, o local onde se intocam costuma ser a poucos centímetros abaixo da superfície, mas para evitar o frio do inverno, eles se enterram a 60, 90, 120 centímetros da superfície, a fim de ficar bem abrigados das geadas mais fortes. Assim, eles podem se proteger do inverno com relativo conforto, até que seja a hora de emergir novamente na primavera.